Cumprimentos todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem está falando é o pastor Damião. Primeiramente agradeço a Deus. Segundo, agradeço a todos vocês que estão inscritos no meu canal. Vocês que estão chegando agora, por favor, sejam bem-vindos, se inscreva, deixe o seu joinha, deixe os seus comentários. Fique até o fim para assistir esse vídeo que eu vou falar sobre as experiências que eu tive com Deus. Meus irmãos, eu tenho 26 anos que eu faço a obra do Senhor. Aceitei Jesus dentro do bar, enchi na cara de pinga, né? Há 26 anos. Com 3 meses que eu já era servo de Deus, eu tive uma experiência com Deus muito grande, mais ou menos 3 meses, né? E Deus falou para mim que eu parasse de praticar o que eu estava fazendo, senão eu ia morrer e não viverei, né? E ali eu fiquei preocupado quando Deus falou comigo. Cheguei em casa, dobrei o joelho, me consertei diante de Deus, aquele pecado que eu estava praticando. Pela misericórdia de Deus, Deus me deu força, eu parei com aquilo ali, né? Como eu era novato. E ali, meus irmãos, de lá para cá, Deus tem dado outras experiências. Deus deu outra experiência que eu estava dentro da igreja, né? De camisa manga curta, né? E ali eu tive uma experiência com Deus muito grande sobre veste, né? Eu também estava dentro da minha casa. O que Deus me deu lá dentro da igreja, Deus me deu dentro da minha casa, né? E ali, a partir daquele tempo, meus irmãos, para a honra e para a glória de Jesus, eu nunca usei uma camisa manga curta, nunca usei uma bermuda. Eu não sou contra pessoas que não são doutrinárias de veste. Eu não julgo, eu não condeno, eu não desprezo. Deus deu essa experiência para mim, porque também a palavra de Deus nos diz santificar, né? Santificar de corpo, de alma e de espírito. Sem santificação ninguém virá a Deus. Deus também fala lá na palavra dele, lá em Apocalipse capítulo 15, versículo 16, né? Que não devemos mostrar o nosso corpo. O homem de Deus de verdade, uma mulher de Deus de verdade, sabe como deve se vestir com pudor e com ordem e decência, né? Nós não se vestimos como as pessoas do mundo se vestem, né? As pessoas que não são cristãos. Nós temos que ter outro tipo de veste, outro tipo de vestimento. Então eu tive essa experiência com Deus. Eu não vou falar detalhe que eu tive, porque tem experiência que a gente tem com Deus, que é experiência que Deus dá só para nós. Deus não dá. Tem experiência que Deus dá no oculto para nós, no profundo, que nós não podemos falar para o público, nós não podemos falar para as pessoas, que tem muitas pessoas que não entendem, não compreendem. E para não trazer um escândalo no meio do povo de Deus, a gente tem experiência que a gente tem que ficar para nós. É a gente e Deus, né? Porque tem muitas pessoas que estão indo aí nas redes sociais, em igreja, contando umas experiências, contando certas experiências que tem com Deus, que está tendo um debate, né? Tem contenda, tem desentendimento entre os irmãos. E as coisas de Deus, irmão, a gente tem que fazer tudo com ordem e decência. A gente nunca podemos, de maneira nenhuma, escandalizar o nome do Senhor, né? Tive outra experiência com Deus também, meus irmãos em Cristo, né? Que eu vi a igreja, né? A metade da igreja estava numa claridão tão grande que chega a doer minhas vistas, né? De tanta claridão, e a metade da igreja no escuro, né? E eu falei para Deus o que significado, por que aquelas pessoas estavam no escuro. E ele falou para mim, porque as pessoas estavam dentro da igreja, mas ouviam a palavra, mas não colocavam a palavra em prática. E ali eu tive essa experiência com o Senhor, mas o Senhor falou que ele é misericordioso e ia salvar aquelas vidas, ia converter aquelas vidas, né? E eu tive outra experiência também com Deus, irmão, para a honra e para a glória de Jesus. Deus me deu um arrebatamento da igreja, as pessoas com abatas, coberto e arrastando no chão, só via a pontinha do nariz e do rosto, né? E nem os dedos eu conseguia ver, a coisa mais linda do mundo. Ali eu fiquei impactado com aquele arrebatamento da igreja que Deus me deu, né? Coisa linda do céu. Tudo para a honra e tudo para a glória de Jesus. Eu creio nesses mistérios. Deus dá esses mistérios para o seu povo, para a sua igreja, para aqueles que crêem, para aqueles que confiam, que buscam, que vivem numa vida de santidade, que vivem numa vida de comunhão com Deus, uma vida de obediência a Deus. Deus dá esses mistérios, né, para os seus filhos, para os seus servos, né, para os seus escolhidos, né. Eu tive uma experiência com Deus também, muito forte também, meus irmãos. Tudo para a honra, tudo para a glória de Jesus. Uma vez eu senti muito a presença de Deus, né? Senti muita presença de Deus no congresso que eu fui, né? E foi uma coisa assim muito maravilhosa. Fiquei
3 dias sentindo a presença de Deus para a honra e para a glória de Jesus. Eu não vou falar por detalhes, irmão, que o Espírito Santo de Deus não permitiu eu falar sobre as vestes, a experiência que eu tive com Deus sobre vestes dentro da igreja, nem essa também por detalhe, né? Mas eu fiquei 3 dias, né, sentindo a presença do Senhor, para a honra e para a glória de Jesus, ainda por pouco que seja, pecador que eu sou, e todos nós somos, né? Mas eu tive essas experiências maravilhosas, né? Deus, Ele é maravilhoso e misericordioso, né? Eu tive dentro da minha casa, entre eu e a minha esposa, nós tivemos uma experiência com Deus também muito forte, meus irmãos em Cristo, né? A minha esposa, eu falava essas experiências para ela, né? E ela não acreditava, né? Ela não acreditava, disse, olha, eu fui no monte, eu senti a presença de Deus, assim, eu falava para ela e ela ficava meio cheia de dúvida, sem acreditar, né? E um dia Deus deu uma experiência para mim e para ela, dentro da nossa casa, né? Nós estávamos orando junto, né? E o papai falou para mim, né? O Espírito Santo ministrou no meu coração, e ali a minha esposa, ela teve uma experiência com Deus dentro da minha casa, para a honra e para a glória de Jesus, né? Uma experiência muito maravilhosa, irmão, que eu não vou contar por detalhe, né? Que ela começou a sentir muita presença do Espírito Santo de Deus também, foi uma coisa assim muito, muito maravilhoso, uma coisa gloriosa do céu, né? Então Deus, irmão, Deus, Ele tem o poder, tudo Deus pode, tudo Deus pode. Agora o que acontece hoje no século 21, que tem muitas pessoas que... Eu creio em revelação, em dom de profecia, em visão, esses mistérios eu creio, meus irmãos, mas tem muitas pessoas que muitas vezes, irmão, vão para uma rede social, às vezes tem um sonho, às vezes tem algumas experiências com Deus que não é para a pessoa contar, e é só para a pessoa conta nas redes sociais, escandaliza o Evangelho de Cristo, como eu falei antes, né? Tem pessoa que às vezes vai dormir de barriga cheia, tem um sonho, às vezes vai dormir de barriga vazia, tem um sonho, já joga nas redes sociais, já sai falando, sem pedir a direção de Deus, sem pedir a confirmação de Deus, se é de Deus, se não é. Mas, irmão, tudo quando é de Deus, irmão, é maravilhoso. Quando é de Deus, traz edificação para nós, traz fortalecimento. Os dons espirituais que Deus dá, as experiências que Deus dá para cada um de nós é para levantar, é para edificar, é para restaurar, é para renovar a fé de quem está ouvindo. Então, meus irmãos, essas experiências Deus dá para qualquer um de nós, só a gente buscar e a gente crer também, né? Então, eu tive essas experiências com Deus, eu tive, meus irmãos. Eu tive outra experiência com Deus também. Deus falou comigo sobre a minha igreja. Não essa igreja que eu estou hoje, né? A igreja que eu congregava antes, né? Que Deus estava cobrando, né, da igreja. Deus estava cobrando conserto dentro da igreja, né? E eu fui ali falar com o meu pastor, né? Cheguei para ele, falei com ele. E ele não quis me ouvir, né? Ele não quis, e eu disse, pastor, Deus falou para mim, Deus mandou falar com o senhor, e ele não quis me ouvir. Aí eu disse, amém, a responsabilidade é sua, ser o pastor da igreja. Nesse tempo eu já fazia obra de Deus, né? E ali, quando foi com 8 dias, eu fiquei preocupado, porque ele não quis obedecer, ele não quis catar o que eu estava falando, né? Porque infelizmente tem pastores, irmão, né? Infelizmente tem pastor que só porque tem um estudo maior, porque tem um código de pastor, e às vezes tem uma pessoa uma pessoa do banco, que Deus dá algum mistério para ele, que Deus dá alguma visão, que Deus passa algum recado para ele, e ele vai chegar e passar para esse pastor não é humilde para receber esse recado, né? Acha que Deus só fala com ele, Deus não fala com quem está no banco. Aí eu fiquei preocupado, comecei a orar a Deus. Deus, se o Senhor falou comigo, se o Senhor me deu essa revelação, meu Deus, para eu passar o recado para a tua igreja, toca no coração do pastor, fale com o pastor, Senhor. E eu comecei a orar, subi monte, apresentei diante de Deus, fui para a vigília, apresentei diante de Deus.
Com poucos dias ele chegou para mim e falou comigo que Deus tinha falado com ele. Irmão, tudo é para a honra e tudo é para a glória de Jesus. Essas é uma das experiências que eu tive com Deus, e tem outras que eu não posso falar porque é um particular entre eu e Deus. Amém, meus irmãos? Fique com essas experiências e busque também experiência que Deus vai te dar. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.